Welcome back, everybody. Sejam bem-vindos de volta. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you Querido Senhor, te agradecemos for your continued watch care and your goodness pela over us. teu contínuo cuidado sobre nós e sua The more bondade we para understand about conosco. our own humanity, Quanto mais nós entendermos sobre a nossa the more we humanidade, will understand about your divinity. mais entenderemos sobre a tua As these divindade. two natures combine with each other, Conforme que essas duas naturezas se unem, help us to realize and understand ajude-nos a entender e realizar intellectually and experientially intelectualmente e em experiência that the combination of humanity and divinity que a combinação de humanidade e divindade is the true path to freedom. é o verdadeiro caminho para a Jesus' liberdade. Em nome de Amém. Jesus, amém. I want to welcome everybody back. Mais uma vez, as boas-vindas de volta. So we had quite a bit of discussion in our first presentation. Tivemos bastante discussão na nossa primeira apresentação. Just want to go over some of the questions that we spoke of in the first presentation. Eu queria passar por cima de algumas das, ou revisar algumas das perguntas que tivemos na primeira apresentação. And what I'll do this time is I'll just give you my answers. E o que eu vou fazer dessa vez, eu vou apenas thoughts. dar-lhes a minha Sometimes when we go minhas through this in a group respostas setting, e meus pensamentos, porque às vezes quando a gente trata disso em forma de grupo, people say that they're left confused pessoas dizem que estão ficando because they confusas don't understand the conclusion. porque não compreendem qual a conclusão. What they really mean O que elas querem dizer is that de they verdade, are na not clear verdade, what my position is. é que não tem certeza qual a minha posição. So I'm not saying that people need to or it's a good idea, Então não digo que é necessário que as pessoas entendam ou que seja uma boa ideia, but because there's a request or demand for it, I'll comply. mas já I'll que comply. foi um pedido, eu vou So I'm going to fazer de read acordo. the question in its Vou- entirety, vou- almost. Ler a pergunta na sua íntegra. The translators, I'll post it on the forum. Vou postar isso no grupo. So I'll read it all and it will give the translators time to catch up. Eu vou ler a pergunta completa e depois os tradutores If the podem governing power traduzir. of the will is the fast brain or lower powers, with power of the Holy Spirit and Christ in us, can't we stay in slow brain and let the higher power take over so we don't need to react or defend self? Então, se o poder governante é a vontade ou o cérebro rápido ou poderes inferiores, será que com o poder do Espírito Santo e Cristo dentro de nós, será que a gente não consegue manter o cérebro lento em controle e para que os poderes superiores tomem controle, para que a gente não precisa In reagir doing so, e nos defender? aren't we given a choice to turn the other cheek? E ao fazer assim, será que a gente não é dada a escolha de oferecer a nossa face? What's the point of nature of man
the human study that has been done, if you can't choose which one, because we are made to react or defend, doesn't make sense to me. Então, qual o sentido do estudo sobre a natureza humana se a gente não tiver como escolher? Não faz sentido para mim se a gente não puder escolher entre. In my mind, it is to get to the point with Christ that there is no self to defend. Na minha mente, devemos chegar ao ponto com Cristo para que não haja mais um eu para defender. Não exista mais um If we eu could turn to a a Bible defender. passage, or you can just listen. Então vamos abrir uma passagem bíblica, ou escutem apenas. This is Matthew 5:38. Mateus 5:38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus is going to give a response to that, E Jesus vai dar uma resposta a isso. and we'll read another Bible passage. E vamos ler uma outra passagem bíblica. Matthew 5:39, it's actually the next verse. O versículo seguinte, Mateus 5:39. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. So we mentioned 5:39. Nós mencionamos Mateus This is part of the 5:39. question, Isso é parte da pergunta. and I went back to 5:38 E eu voltei para 5:38 to give a broader context to this subject. para dar um contexto mais amplo a esse assunto. We should all be aware Nós deveríamos estar cientes of three groups of people: de três grupos de the pessoas: writer, escritor, we'll call it the commentator, o comentador and the audience. e a audiência. And the audience obviously comes in two parts. E a audiência vem em duas partes, So obviamente. technically, there's four. Então, tecnicamente, seriam quatro. The audience for the writer, and then the audience for the commentator. A audiência para o escritor e a audiência para o And comentador. when you're looking at any document that's been written, E se você observar qualquer documento you have escrito, to be aware, if we'll call it the four groups, you have to be aware of the four groups. você precisa estar ciente desses quatro grupos, vamos chamar If assim. you are not aware of them, Se você não tiver you'll end up making mistakes in your ciência, understanding consciência, or analysis of what you read. você acaba cometendo erros no seu análise, na sua leitura e na This is why there's a sua tension compreensão. between the Old Testament and the New Testament. É por isso que há uma tensão entre o Antigo e o Novo Testamentos. As you know, 538 is an Old Testament passage or concept, Assim como vocês sabem, 5:38 é um conceito do Antigo Testamento. and if you can see it, E se você vê isso, it's now going to be used as a launching pad or a platform
Isso agora está sendo usado como ponto de to partida, make a separate point. como uma plataforma para fazer um ponto separado. This initially seems a straightforward passage, Inicialmente, isso parece ser uma passagem but bastante as you clara, review it, as you analyze it, mas conforme que você analise there are e multiple levels revise, of complexity to this. você verá que há diversos níveis de complexidade nisso. If you can't see it, or if you're inexperienced, Se você não consegue enxergar ou não tiver experiência, you are very likely to make a mistake and come to a wrong conclusion. será bem provável que você cometerá erro ou chegará numa So conclusão first of all, there was equivocada. an original writer, and now there's someone who's taking that writing and bringing it into the modern era, Então, primeiramente temos a pessoa escritora e agora temos alguém que pega isso, aquilo escrito e aplica isso the modern era is 2,000 years ago, ao tempo moderno, não? and now we're reading it 2,000 years later, Sendo o tempo moderno 2000 anos atrás. E And agora each nós one of lemos 2000 anos mais authors tarde. or commentators has an audience. E cada dos comentadores tem a sua audiência. Most of the time, that audience doesn't understand what they're being told, Na maioria das vezes, a audiência não entende o que está they sendo don't dito a elas. understand the message that's being given. Não entendem a mensagem que está sendo dada. And we are as guilty of that as our foreparents. E nós somos culpados na mesma medida como nossos So there's that antepassados. point. Então tem esse ponto. Then, this is obviously Jesus. E então, obviamente, Jesus is going Jesus to juxtapose two concepts, está justapondo dois going to conceitos. contrast two behaviors. Vai contrastar dois comportamentos. One Um that sounds vengeful, que soa como vingativo, and the contrast of that is one that sounds conciliatory or forgiving. e em contraste, outro conceito que parece ser reconciliador ou como perdoador. And as we review a passage like this, which seems seductively simple, E ao revisarmos uma passagem como essa, que parece sedutoramente I want to simples, suggest it's full of snares and traps for you if you're not careful. quero sugerir que, na verdade, essa passagem é cheia de what we armadilhas tend to do e perigos que a Is gente take não enxerga. statements that are thousands of years old, Porque a gente tende a fazer, pegar bring them into declarações our own immediate context, que são milhares de anos often on a personal antigos level, e a gente aplica elas num not a nível political one, atual or a societal one. E a gente And aplica isso num in nível doing all of pessoal We lose sight ao of what invés de político, something like this o is trying to nível de teach us. sociedade, e a gente perde de vista o que está sendo querendo ser ensinado. And when you take all of that, what I've just said, E se você juntar tudo o que eu it's acabo de easy dizer, for someone like the questioner é fácil para alguém como essa pessoa que faz a pergunta to say, instructed to turn the other cheek, dizer que, olha, está sendo instruído que a gente deve virar a face, not resist. não resistir. And if you're going to follow that mandate, if you don't want to even call it counsel, E se você então seguir esse mandamento, vamos nem chamar there's de no need for conselho, self-defense because there is no self. logo não é preciso que exista autodefesa, porque não existe o eu. It's easy to come to wrong conclusion or make mistakes. É fácil chegarmos a conclusões equivocadas e cometermos erros. I hope to come to this passage again in the future. Eu espero poder voltar a essa passagem So I'm mais not going to defend what I'm saying no now. futuro.
Então não vou defender o que eu vou dizer. I'm going to state it as fact. Vou apenas This idea of constar como turning the other fato. cheek. Essa ideia de virar a face, The question you need to ask yourself is, what does it mean? voltar a face, que significa isso? Você And deve what I se want to perguntar. suggest is the following. E o que eu quero sugerir é o seguinte: I'm not going to prove it. I'm not asking for your comments. não vou provar e tampouco estou pedindo os seus comentários. We are now in the cusp or on the cusp of a change of dispensation Nós estamos na beira de From uma the mudança old de to the dispensação new. do antigo para When o this statement novo, is written. no momento que essa declaração está sendo escrita. So this is 5:39. Então aqui temos 5:39, Mateus. This is the old Aqui o antigo and the new. e aqui o novo. We could define the old and the new differently. Poderíamos definir o antigo e o novo de forma diferentes. So I'm going to suggest it's this way. Eu vou sugerir o seguinte: We'll call it God's kingdom, vamos chamar isso de reino de Deus. and on this side I'd put what? Nesse lado vai o quê? One word. Uma palavra só? Someone shout out. Louder, because I can't hear otherwise. If God's on one side, who's on the other? Falem alto. Don't Deus um shout out, I lado. can't hear. Quem está no outro lado? Satan. Satanás. Reino de Satanás. So we're going to go from God's kingdom to Satan's kingdom. Estamos passando do reino de Deus para o reino de Satanás. We're going to go from a theocracy Vamos passar de uma teocracia to, we would call it secularism. para o secularismo, assim We're going to go chamaríamos from the isso. Jewish economy Vamos passar da economia judaica to what economy? para qual economia? To the Roman economy. A economia romana. So we'll put the Jews to Rome. Então vamos colocar aqui judeus Put e Jewish. outro lado o judeu e That, what I've put Roma. here, isn't new to any of us. aquilo que eu coloquei aqui não é novidade para ninguém, But it has significant ramifications in how we understand New Testament theology. mas tem ramificações significativas de como entendemos a teologia do Novo Testamento. I want to suggest, Eu quero sugerir, and I'm aware that we can look at passages in different ways, in different layers. e eu entendo que a gente pode olhar para passagens bíblicas nos seus níveis diferentes, 538. camadas diferentes, Eye mas for an eye, tooth for a tooth. 5:39, não é olho por olho, dente Is por not dente, a moral statement. não é uma declaração moral. What kind of statement is it? Que tipo de Or declaração é? instruction or guidance? Que tipo de instrução o guia? It's a judicial statement, É uma declaração It's judicial. É lei. if you like. Se você Penal code, if you're familiar with that term. quiser usar a This is expressão not a moral código statement about how we should penal, deal with our neighbor. não é uma declaração moral de como lidar com nosso próximo. So this passage 538 is not revenge. Então essa passagem aqui, 5:38, não é sobre vingança. If 538 is not revenge, Se 5:38 não é sobre and vingança 539 e 5:39 is not a contrast of 538, não é contraste de 5:38, it's a bad idea to use too many negatives. é difícil usar, não é boa ideia usar muitos negativos numa frase só. What does that mean that 539 is not? O que significaria isso? O que 5:39 não seria? 539 is not, I'm going to call it
a moral statement between you and your neighbor. 5:39 não é uma declaração moral sobre você e seu próximo. If we go back to this model, Se a gente voltar para esse modelo aqui, this framework esse of a modelo, change essa of estrutura dispensation, de mudança de dispensação, you're required to turn the cheek. você é requerido de voltar a Does anybody sua wanna venture? face. What that means. Alguém quer tentar? O que significa isso? Whom are you turning the cheek? Você volta a tua face a quem? The other cheek. A outra face. Someone has harmed you. Alguém te feriu. Now you're going to turn the other cheek to get more harm. Agora você vai voltar a sua face para receber mais Saying this is not ferimento. between neighbors. Vamos dizer que isso não é sobre entre Shall I repeat vizinhos, ou nossos próximos. So Curtis has said the system. Então, Curtis disse So I'm going sobre to o say sistema. you turn the cheek Então, vou dizer que você vira, Rome. você volta a tua face a This is a Roma. political statement. Isso é uma declaração política, It's not an interpersonal directive não é uma instrução interpessoal of how two people deal with one another. sobre como duas pessoas devem agir uma para com a outra. Neighbors, spouses, parents and children, friends. Vizinhos, pais e casais, This is how the citizenry amigos. Assim, aqui é sobre como interacts with the state, os cidadãos, with a state a that cidadania doesn't have your interests at heart, se comporta para com o Estado. O Estado não, that has not been designed from the ground up um Estado que não tem os seus interesses em mente, um Estado to que have the não foi same ideology construído, that you do. não foi construído debaixo da base So para now cima, you're living under a pagan system, a secular que system, não tem os interesses seus. Então você vive Pagan agora Rome. sob um sistema pagão, and when Roma pagã, pagan Rome acts in a way that you feel is wrong, e quando Roma pagã agir de uma maneira que te parece They slap you. errada, né, te feriram, what you're not allowed to do, o que você não deve fazer? resist. Resistir. You cannot protest and resist. Não pode protestar e resistir. You have to turn the other cheek and take more punishment. Você deve voltar a tua face, a outra So the face question you e need to ask yourself, receber mais punição. Então a pergunta que você deve why? se fazer é not why do you turn the cheek, por quê? Não por que virar a face, why does God allow a corrupt system, mas por que Deus permite que um sistema corrompido, Satan's system, o sistema de Satanás, Satan's governance, o governo de Satanás, To a be your governança de ruler? Satanás, seja quem why is it better to be ruled by Satan than governa it is sobre by você? God? Porque é melhor ser governado por Satanás do que ser governado por So Deus. I'm not going to develop this thought, Eu não vou desenvolver essa which is not ideia part of the question. porque não é parte da pergunta. But what I want to say, Mas o que eu quero when we dizer start taking Bible passages é que quando nós começamos a pegar passagens and start bíblicas moralizing them, e a gente está moralizando Because essas Ellen White passagens, porque Ellen White o fazia, we can end up coming to wrong conclusions. a gente pode acabar chegando a conclusões You will equivocadas. come to wrong Você conclusions. certamente chegará a conclusões erradas. Because you take things out of a context that can actually help into a context that makes more problems for you. Porque você acaba tirando coisas de um contexto que pode ajudar, aplicando num What we have contexto que done pode causar mais problemas do que Is turn this antes. passage 539, Matthew 539, O que a gente fez é pegar essa passagem bíblica golden 5:39, rule. Mateus 5:39, a and I gente want to fez suggest dela the two independent principles. a regra áurea. If you want to do a turn the other cheek,
Eu sugiro que são dois princípios separados. ideology. Se você quer You pegar go to the essa golden rule to do that, ideologia do not this passage. virar a face, This passage você I'm deve ir suggesting para a regra áurea, não para is essa passagem. instructing you how to deal under the new dispensation Essa passagem, digo eu, se trata sobre como você deve se when you live comportar in sob Satan's kingdom. essa nova dispensação, quando Which você God is vive putting you sob in. o governo de Satanás, onde Deus te So, having colocou. said all of that, Então, tendo dito isso tudo, going back to the question, voltando para a pergunta, when people start asking or talking in the framework of turning cheeks, quando as pessoas começam a usar esse conceito de virar a face, I think they're misusing, o voltar a if face, not misapplying, these verses. me parece que estão usando mal, estão mal aplicando esses versículos. The fast brain does not govern the will. Point one. Primeiro ponto, o cérebro rápido não governa sobre You can- a You can vontade. have as much Christ in you, Pode ter o quanto Cristo em você que você quiser and it won't make any difference. e não fará nenhuma diferença. The fast brain cannot take over the slow brain and vice versa. O cérebro rápido não pode controlar The idea tomar lugar do of cérebro lento e self-defense vice-versa tampouco. E a ideia da autodefesa occurs on so many levels. ocorre em tantos níveis. I only have to give you a couple Eu apenas preciso te dar alguns to show para that being mostrar in Christ que estar em does Cristo not give the slow brain não dá ao cérebro lento supernatural power poderes sobrenaturais over the fast brain. sobre o cérebro rápido. I've addressed the issue of turning the other cheek. Já abordei a questão de voltar a face. The question is, what's the point of all these studies if you can't choose which brain to have? Então, a pergunta é feita aqui, qual o ponto desses estudos todos, se você não pode escolher What I qual have tried cérebro to say usar? O que eu tentei is dizer not that you don't have those emotions, those feelings, those reactions, não é que você não tenha essas emoções, essas reações, esses fast brain ones. do cérebro rápido. I'm saying you have to be aware of your Sim. nature Eu digo que você precisa estar ciente da sua because it helps you natureza, better deal with the consequences of your nature. porque te ajuda a lidar melhor com as This is not consequências da sua sinless or natureza. sinful nature. Isso aqui não é natureza pecaminosa ou sem pecado. What's the difference between sinful and sinless nature? Qual a diferença entre natureza pecaminosa e sem About pecado? 0.1%. Por volta de For all intents and 0,1%. purposes, there's no difference between the two. Só para o propósito aqui, You não can há sin diferença equally nenhuma well entre os in dois. both natures, Você pode pecar da mesma medida and you can em be a ambas holy as person naturezas. equally well in both E natures. você pode ser uma pessoa santa em ambas as naturezas, That's an old study, da mesma medida. so Isso é um that should estudo not be antigo. anything new to us. Então isso não deveria ser uma novidade para nós. So, what I want us to understand O que eu quero que nós entendamos, can you mitigate or can you compensate for the activities of fast brain? será que você consegue mitigar ou compensar Yes, you pelas can. atividades do cérebro rápido? Both in yourself and in your relationships with people. Sim, pode, tanto no seu eu e como When na your child seu fights relacionamento com outras pessoas. Então, quando a sua criança resiste, what should you not do? o que você não deveria fazer? Them. Either with your mouth or your hand. Não deveria feri-los com sua Which is our boca natural e reaction. tampouco com tua mão. É To uma beat them reação, into submission. natural, não In fact, you've de, got Bible verses that almost say that. de dar um golpe, não If you para recognize que
that te it's their obedeçam. fast Há brain versículos bíblicos que te ensinam isso, na verdade. coming into action, Mas se você reconhece que you know how better to deal with that. é o cérebro rápido que está entrando When em your ação spouse aqui, shouts at you, e você sabe melhor your lidar com employer isso. mistreats you. Quando seu cônjuge It's not just about how grita, quando you react to your own fast brain, it's how you react to other people's. chefe te trata mal, não é sobre como como você reage ao Last seu point. cérebro rápido, mas como você In reage this a outras person's mind, pessoas. we should get to the point, we should grow up and mature that with Christ, Então, se perguntando aqui, a pessoa fala que a gente deveria chegar ao ponto you become selfless a gente deve se tornar maduras And you don't need e to defend adultos com Cristo, que a I just gente think that's deveria an incorrect model of human nature. se tornar livre do nosso eu e não precisar nos It's not the defender. plan of salvation that I recognize. Então, eu creio que isso aqui é o modelo incorreto So I da wanna go to natureza another humana. question we Não é started um plano addressing. de salvação que eu reconheço aqui. Quero abordar uma outra pergunta. So the question was very surprised by the way that I looked at events Gaza and the Ukraine. Então, a pessoa aqui ficou surpresa sobre a maneira como So in eu this morning's study, olho para eventos na Ucrânia e I Gaza. think we came to the agreement that I never said that the king of the south is our friend. Então, eu creio que no estudo de hoje de manhã chegamos à conclusão que eu nunca disse Someone que said what Rei do Sul é nosso gave a amigo. better explanation of what I said, and I can't remember what the phrase they used. Alguém aqui deu uma explicação melhor do que eu tinha dito. Eu não lembro bem da What did frase you que a say? pessoa usou. Talvez a pessoa pode repetir. Something about our interests. Tem a ver com nossos interesses. The King of the South is the one who defended our interests, and this morning you mentioned our rights. Então, o Rei do Sul, ele defendeu os nossos interesses e essa manhã você mencionou os nossos direitos. So, I think that's pretty similar to what I said last week. Eu acho que é bem semelhante àquilo que eu disse semana passada. This morning I mentioned various groups in relation to this question. Então, essa manhã eu mencionei vários grupos em King of the relação North. King of the South, a essa pergunta. Rei do Norte, Rei do the Sul, Wild Horse, Cavalo Selvagem and Rome. e Roma. And then you. E logo, So você. when I looked at these four groups, Então, quando eu observo esses quatro grupos, each one of them is working for their own interests. cada desses grupos trabalha para o seu próprio interesse. Each one has their own moral compass, Cada tem a sua bússola moral their própria, own ideas of right and wrong, seu próprio conceito de certo e and the errado, direction that they want to take their own people and I guess the world. e a direção para onde querem levar o seu povo e o mundo, provavelmente. Because all of these four powers want to rule the world. Porque esses quatro poderes querem reinar o mundo. I think it was last week or the week before. Creio que foi semana passada ou a semana anterior. We spoke about Nós falamos 1989 sobre 1989 and e 1991. 1991. And we said this was the wound, E nós dissemos que essa foi a ferida and this was the death. e essa aqui é a morte. And that's why in 91 E é por isso que em 91 it said a new world order. se fala de uma nova ordem mundial. And who is it that said that? E quem disse isso? The King of the North. Rei do Norte. And what were they saying? E o que estavam dizendo? Rome has Roma no relevancy any longer. já não tem mais nenhuma relevância. Rome
did all of its work pre-1989. Roma fez o seu trabalho antes de Depending how you want to do your 1989. maths for the decade 9 to 89. Então, depende da sua matemática, mas seria a década antes de The 89. O cavalo Has been killed, foi morto, has it not? ou não? From the King of the North's perspective in this history, Da perspectiva do Rei do Norte, nessa história, we all agree with that. concordamos? We already know the King of the South is dead, Já sabemos que o Rei do Sul está morto, so that's why the King of the North says we have a new world order. e por isso que o Rei do Norte afirma que temos uma Because nova, in the old nova world ordem order- mundial, porque na antiga ordem mundial, How many powers were there? quantos poderes existiam? We've got at least 4. Ao mínimo And 4, now, e agora? in the new world order, there's only one. E agora na nova ordem mundial apenas um. So regardless of people's political views, Então, independente das visões políticas das pessoas, these 4 powers views or your own, o da visão desses 4 poderes, o da sua própria, what kind of world do you want to live in? em que tipo de mundo você gostaria de Do viver? you want to live in a world Será que você quer viver no mundo? I'm just borrowing this phrase. Apenas vou pegar It's not a emprestada political entity. essa frase, não é uma entidade política. Do you want to live in a world where the nations are united, Será que você quer num mundo onde as nações estão unidas? or do you want to live in a world that's controlled Ou será que você quer viver num mundo que está by sendo one power? controlado por um só poder? Multilateral entity Multilateral? or a unilateral entity? Uma entidade multilateral ou unilateral? Which one affords you safety? Qual desses dois te garante Not in the segurança? short run, but in the medium to long term. Não a curto prazo, mas a médio e longo I prazo. think we all know the answer to that. Creio que todos nós sabemos a resposta. It's the nations when they're united together, São as nações quando elas estão unidas, not when it's controlled by one power. não quando é controlada por, So when we talk about the King por of the só South poder. Então, quando falamos do Rei do Sul, defending your que interests, está defendendo os seus interesses, they're not defending your moral or political viewpoint. não estão defendendo os seus pontos de vista Your world morais ou You hold políticos, completely sua different visão do world mundo. views than the King of the South. Você tem uma visão do mundo completamente distinta do Rei do But Sul, what you should recognize mas o que você deveria reconhecer is that in this world, é que neste mundo the safety lies in the United Nations, a segurança está nas Nações Unidas, not in a unilateral political environment. não num ambiente That's político the point that I unilateral. wanted us to see. E foi esse o ponto que eu queria que Not that they're víssemos. defending your worldview, Não é que defendem Your a sua right visão to do live, mundo, seu direito à because they vida, would destroy you as readily as they would destroy the King of the South. porque certamente destruirão você And they have some very strange ideas that you tão definitely don't agree with. brevemente como destruíram o Rei do Sul. E tem umas ideias muito estranhas They have eles, their own que dangers. você certamente não concorda. Tem os seus próprios But when we look perigos. at the great controversy, Mas se nós olharmos para o grande conflito, and as we view or see how Satan controls and manipulates human beings, e quando vemos como Satanás controla e manipula seres how humanos, Satan desires to manipulate humanity to get their will done, como Satanás deseja manipular a humanidade para que façam a sua vontade, and we all know that story e todos nós conhecemos essa história better than anybody else does. melhor do que qualquer outra pessoa. You know Você sabe, that whether they realize it or not, quer que se deem conta ou não, King of the South and the horse que o Rei do Sul e o cavalo are defending your interests, estão defendendo os teus interesses. even though
mesmo sendo perhaps morally, politically, ideologically, que moralmente, ou politicamente, ou you're ideologicamente aligned with the king of the north. você esteja alinhado com o rei do Maybe you norte have some sympathy with Rome, e talvez tenha simpatia para com Roma. but definitely with the king of the north. É, At least economically, certamente and then religiously you may be quite affiliated with Rome and certain of certamente its com o rei do beliefs. norte, mas certamente economicamente e religiosamente talvez você So esteja that's the mais point I wanted to make. afiliado a Roma. Então foi esse o ponto When que we eu start quis looking at fazer. Ukraine as an Então quando a example, gente olha para a Ucrânia como exemplo, and how we would analyze or make judgments about what's going on. e a maneira como nós fazemos análises e And julgamos o if que you está were to go to the acontecendo. Middle East, Se você can for make para o Oriente the Médio, same analysis pode using the fazer a same mesma rules. análise usando as mesmas regras. So going back to the question, Então, voltando à pergunta, the message from the Midnight Cry, a mensagem no Clamor da among other Meia-Noite, things, entre outras coisas, reveals the true character of God, revelou o verdadeiro caráter de King of the Deus, o verdadeiro Rei do Norte. egalitarianism, Igualdade, being empathetic and full of compassion for humanity and all its creatures. ter empatia e estar cheio de compaixão para a humanidade e todas as suas The criaturas. questioner proposes Então, a pessoa que pergunta Statement aqui of fact. faz aqui the Midnight Cry assume aqui um fato, que o Clamor da Meia-Noite does the following. faz o Reveals the true seguinte: King of the North, revela o verdadeiro Rei do Norte, equality, igualdade, empathy, empatia, compassion, compaixão, those things. essas coisas, não? Who agrees that that's what the Midnight Cry taught us? Quem concorda que são essas as coisas que o Clamor da Meia-Noite nos Put your hands ensinou? up if you agree Levante that's suas what the mãos Midnight se Cry você acha taught que you. o Clamor da Meia-Noite te ensinou. I don't want to let any secrets out. At least the questioner should put their hand up. But Não so we've got a vou few people. quero assim entregar ninguém, mas disagrees? pelo menos a pessoa que fez a pergunta deveria responder, So a levantar a couple mão. of people disagree. Então, algumas pessoas aqui concordam, algumas pessoas discordam. Everybody that agreed was French. Everybody that disagreed is not French. Okay, Quem so concordou I'll give you aqui? my opinion. Eu vou dar aqui a minha opinião. I don't think the Midnight Cry taught us any of that. Eu não acho que o Clamor da Meia-Noite I'm not nos ensinou special and nada I'm not disso. holy, Não sou especial nem santo, but I knew all of those things mas eu sabia todas essas coisas long before the Midnight Cry. bem antes do Clamor da Meia-Noite. And in fact, E de fato, except for this one, because I didn't know what that meant, com exceção desse aqui, porque não sabia o que significava, I knew those three essas três eu já when sabia I was a boy, quando eu era um a menino, very young boy. menino bem novinho. So I've known about this long time ago. Então eu sabia dessas coisas. Christianity muito never tempo. needed to teach me this. Cristandade não precisava me ensinar essas Go coisas. to Romans 1 and 2, and you have the proof text for that. Você pode ir a Romanos 1 e 2, você vai ter They have the law written in their heart. o texto prova para isso. You don't Eles need the têm Midnight a Cry to lei teach you this. escrito nos seus corações. Você não precisa do Clamor da true King Meia-Noite of the para te North ensinar isso. O Is verdadeiro a Rei do prophetic Norte stroke doctrinal issue. é uma questão doutrinária These three profética. here, these Esses are all três, the golden rule. esses três são a regra The áurea. golden rule is a 2,000-year-old message. A regra áurea é uma mensagem de mais de 2 Let mil me develop anos. this thought a bit more. Então, deixa eu desenvolver esse pensamento um pouco mais. I'm going to call them EEC. Vou Only chamá-las works de in English, I EEC. apologize. Isso aqui só funciona no inglês. EEC EEC is 2,000 years old.
tem uma idade de mais que 2000 anos. Okay? And this was called the midnight cry. E isso aqui está sendo chamado clamor da meia-noite. I'm not targeting the questioner because I think many people believe this. In fact, many put your hand up, so you agree with this. Não estou aqui apontando para a pessoa que fez a pergunta, porque eu acho que muitas pessoas creem que seja assim. Muitas pessoas acreditam e concordam. So, together we said, Então, juntos, dissemos. equality, empathy and compassion Então, igualdade, empatia e compaixão is a new message. é uma nova mensagem. So, I'm suggesting Eu estou that sugerindo it's a 2,000-year-old message. que é uma mensagem de mais So de I want 2000 to move anos. forward Então, eu quero avançar 1,800 years. 1800 anos. So now it's 200 years ago, plus or minus. Agora estamos mais ou menos a And- 200 anos. I hope I don't confuse people. This is the story of the midnight cry. Espero não confundir as pessoas. Essa aqui é a história do clamor da meia-noite. The concept or the logic. O conceito, a lógica. So I'm saying ECC is 2,000 years old. Então, eu digo que esse conceito da igualdade So 200 years ago, esse tem mais que 2000 anos. E what 200 would anos the midnight atrás, cry be? 200 anos atrás, o que seria o clamor da The meia-noite? cry O clamor is a statement that's spoken loudly, é uma declaração sendo falada de voz referring to alta, what subject? que se refere a qual What is assunto. the loud cry about? O autoclamor é sobre quê? I'll help you. Vou ajudá-los. The great test. É sobre o grande teste, That's what the midnight cry grande is. prova. É sobre isso que se Finding out trata o that the clamor da great test meia-noite. is here, if you like. Então, o clamor da meia-noite, 200 years ago, what was it? 200 anos atrás, era o quê? Sunday Esse law. grande teste. With Sunday law. O decreto dominical. So, Sunday law, this is the framework that we have. Então, temos aqui essa estrutura do decreto And then I'm going dominical. to put today, E agora eu vou colocar aqui hoje. the suggestion is A sugestão é that it's ECC. que EEC, We all okay with that? todo mundo está bem com isso? So, the way this is framed, A maneira como isso está sendo colocado, the message of the midnight cry a mensagem do clamor da Reveals. meia-noite, revela this God, esse Deus apparently we never knew about, que nós aparentemente nunca now we learn conhecíamos. about these issues. E agora, de repente, aprendemos sobre esses And I assuntos would aqui. argue, E eu Tamina diria, wanted to put slavery here, se a gente colocasse escravidão aqui, we could substitute slavery for what? poderíamos substituir EEC. escravidão com o quê? So this Igualdade, theme of empatia e EEC runs all the compaixão. way through. It's not new. Então, esse conceito percorre esse So tempo that todo, não é can't really novo. be what the midnight cry is. It wasn't some education that we had of the new God. Então não pode ser esse o clamor da meia-noite, não uma educação que recebemos sobre o novo Deus. Or the hidden God that we didn't see before. Deus oculto que nós não The víamos horrible antes. God. O Deus horrível Suddenly we realize through this message that God is nice. que de repente através dessa mensagem a gente percebe que é um Deus Or bom, agradável. the horrible right me O suddenly becomes the good left me. o horrível eu da direita de repente se torna o bom eu da esquerda. I don't know if we've been taught incorrectly Eu não sei se nós fomos ensinados de forma or we've incorreta, misunderstood things. ou se a gente entendeu mal as coisas. I take responsibility Eu assumo a for responsabilidade perhaps aqui not teaching things por correctly. talvez não ter ensinado as coisas da forma But correta. what I want to say is the following. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: I don't believe that the midnight cry eu não creio que o clamor da meia-noite taught me EEC. me ensinou IEC, igualdade, All that has empatia e happened- compaixão. Tudo isso aconteceu When we go to
2018, quando a gente vai para 2018, that's how we're going to reference or mark the midnight cry. se a gente quiser referenciar ou marcar o clamor da meia-noite I assim, learnt one thing eu aprendi uma coisa, because I knew everything else. porque o restante eu já sabia. The great test O grande teste changed mudou from Sunday law, de decreto dominical, which is Saturday, Sunday. que é sábado ou We'll domingo, call it the subject of equality. para, vamos It's chamar not de because I assunto didn't da know about equality igualdade. before, Não é porque não sabia de igualdade antes, or I don't understand about the Sabbath Sunday law controversy afterwards. ou porque já não entendo mais da controvérsia entre sábado e domingo depois. All that changed is what the test would be. A única coisa que mudou é o que seria It o has teste. ramifications, I understand Isso that, tem as suas ramificações, eu entendo but isso. not as many as you think. Mas não tantas como você talvez pense. But what it isn't, Mas o que não it isn't a revelation of a new God não é uma revelação sobre o novo Deus, with new ideas, novas ideias, with a new way to live, uma nova maneira de viver, or a new way to view people. uma nova maneira de ver as pessoas, Because- olhar para as pessoas. When you look at your own prejudices or your in the past, Porque se você olhar para os seus preconceitos no passado, I think it was in the discussion that we had earlier, creio que já falamos na discussão mais cedo many hoje, of us muitos de have made nós mistakes. cometeram erros. And mistakes E erros are not changes. não são mudanças. So we haven't had to change our position from the right to the left, Então a gente não precisou mudar a nossa posição da or direita para a from esquerda, being racist to non-racist, Ou or de non-sexist, or sexist to racista non-sexist. para não racista ou de sexista para não sexista. I think we've made the mistakes in our understanding Creio que cometemos os erros na nossa of compreensão, information. no nosso entendimento de If informação. you see things differently, Se você vê as coisas de forma I'm diferente, open to discussion eu or estou aberto para discutir disagreement. e se But I alguém haven't- discordar, No one has shown me mas ninguém conseguiu me mostrar how como I'm eu not saying they need to tell me specifically, but I can't conceptualize how I changed from being a really bad person on the right to a good person on the left. não quero assim, não precisa me mostrar em detalhe, mas assim, esse conceito de ter mudado de uma pessoa I ruim might not da have direita para uma focused pessoa on boa da esquerda. EEC, Talvez meu foco não era igualdade, Because I didn't think empatia it e was the great compaixão, test. porque eu não achava que esse era o grande but I was teste, aware of it, mas eu estava ciente disso. and everyone here was aware of E it. todo mundo aqui estava ciente Because disso. the golden rule has been around for a long time. Porque a regra áurea tem estado por aí há muito tempo. So, moving on to question. Então, avançando para outra So, even though I pergunta. have to look at the world and what's happening in it through prophetic glasses, Então, mesmo tendo que olhar para o mundo, o que está acontecendo através de You agree with that? lentes proféticas, I'd like to think that this message helps me to show empathy, eu gostaria de pensar que essa mensagem me ajuda a Compassion enxergar empatia, and kindness compaixão e to those who are bondade suffering. para aqueles, Isn't para that com morality? aqueles que estão em sofrimento. Será que isso não seria I moralidade? would conjecture or argue Eu argumentaria that empathy, compassion, and kindness que empatia, compaixão e bondade wasn't taught to us in 2018. não foi nos ensinado em 2018. We knew it before we even joined this movement. Sabíamos já antes da gente se juntar a esse We movimento. all understood the concepts Todos nós and the entendíamos behavior of what empathy, compassion, and kindness were and what they looked like. os conceitos e o comportamento de com que se pareceria compaixão, I'm empatia not e saying that bondade. That you haven't become more serious, Eu não digo que você não tenha se tornado mais sério that nisso, né? things haven't Séria, been made clear to you, que as coisas não tenham se esclarecido para você, that your innate feelings, que os seus sentimentos Which are good, inatos, que são because bons, humans innately have a good, I call it a heart,
not literally. Porque eu digo que as pessoas têm de And nascença that um has to coração get bom, educated out of you, mostly by your não parents. literalmente. Isso precisa ser desaprendido, acaba sendo desaprendido através dos I'm not saying pais. there's not an education process that wants to bring us back to normality or sinlessness. Digo que não exista um processo de nos levar de volta para a normalidade, I'm not also arguing the following: o ser livre de that turning our pecado. focus to human beings than a specific day Então, eu tampouco digo que voltar nossa atenção para seres humanos ao invés de voltarmos nossa atenção para um has dia not específico helped awaken your conscience. não tenha ajudado de despertar a sua consciência. I'm not arguing any of that, Não estou argumentando nada disso, but I don't think the midnight cry helps me mas eu não creio que o clamor da meia-noite me or the ajude, questioner ou a ti, ou a pessoa que to perguntou, exhibit more empathy, more compassion, or more kindness. ajude a exibir mais empatia, mais We could have been bondade e doing mais that. compaixão. We should have been doing that. Nós poderíamos ter feito isso já, deveríamos ter And I feito believe isso. many of you, including the questioner, was doing that. E eu creio que muitos, inclusive a pessoa que perguntou, Long before the já midnight cry ever praticava came. isso, bem antes que o clamor da meia-noite chegou. The Sunday law is right in front of us. Então o decreto Mical está à nossa And frente. perhaps given our privileged status, E talvez, dado a nosso No West, estado think privilegiado, it eu creio que aqui no Ocidente, we might not be directly impacted with what's going on in those two areas that have been spoken about. talvez não sejamos impactados pelas duas esferas que foram mencionadas, But we know we have to take a stand. mas sabemos que precisamos tomar uma posição. Question? One second, I'll finish this. Vou só terminar comment isso and then I'll take e a question. comentar e logo pode fazer a pergunta. But we know that we will have to take a stand. Sabemos que precisaremos tomar uma posição And that is what we are preparing ourselves for today. e nós estamos nos preparando para isso Through the hoje, formation of a Christ-like character. através da formação de um caráter I agree semelhante with a that. Cristo. Statement. Eu concordo com essa declaração. Sunday law's coming. O decreto dominical está se We're not going to be aproximando. affected by in the same way other people are. Não seremos afetados da mesma maneira como outras pessoas. We have to take a stand, Precisamos tomar uma posição, even if that's a conceptual one. mesmo que seja And I agree with all of that. um posicionamento conceitual. And that's what we're E eu preparing concordo ourselves to com do. tudo isso e nós estamos nos preparando para tudo isso. And just the last point, E o último ponto, morality does not prevent prophecy, and prophecy must not prevent morality. moralidade não previne profecia e profecia tampouco deve prevenir a moralidade. It's not that I don't understand that statement. I Não é, understand it. não é que não entendo essa declaração aqui, eu I think I entendo just don't sim, agree with it. eu apenas acho que não concordo. So I'll take a question Agora sim, and then I'll comment a little bit more. vou tomar a sua pergunta e depois vou comentar mais. Can use both of them. Vas-y. I understand what you are saying regarding EEC. It is not a new message. Entendo que você está dizendo sobre igualdade, empatia e compaixão, não uma But the mensagem question I nova. am asking myself Mas a is, pergunta que tenho feito para mim é o what is seguinte: the goal or the target of the Midnight Cry? qual o objetivo do clamor da Because meia-noite? it seems to me that the Midnight Cry highlight the issue of EEC. Porque me parece que o clamor da meia-noite ressalta o assunto
and Just hold you there. de Wait. igualdade, empatia e compaixão. You've said that the midnight cry, Então você disse que o clamor da I'm going meia-noite, to call it the new midnight cry. vou chamar isso de o The novo one that clamor da we've been meia-noite, given. aquele que nós temos estado dando. 2018 version. A versão de 2018, You said that você this one, diz que esse I think you said highlights EEC. Is that how you phrase it? ressalta igualdade, compaixão e empatia. Can, IEC. can you please tell me Você poderia me dizer, what the por old favor, midnight cry was meant to do? o que era para fazer o antigo clamor da meia-noite? I'm asking you the question. Eu que estou fazendo a pergunta. I'll answer this one. Eu vou responder essa. I'll answer the one that you've given me. Vou responder But essa I que want to você get me deu. an idea Mas eu quero ter uma ideia what you think the old one was trying to teach you. que o que esse antigo First, tell clamor me da what the meia-noite old one queria was. nos ensinar. C'était quoi l'ancien? Slavery, you mean? No, Which one? The older Escravidão, one. você disse? 10 years ago. Não, esse mais que 10 anos atrás. It's not a year, it's pre-2018. Não é um ano, é antes Which de midnight cry? There was not a 2018. midnight cry pre-2018. Ouais. Não houve um clamor da meia-noite 2018, this movement believed the 2018. midnight cry was something, A gente acreditava que o clamor da meia-noite era alguma coisa. I've called it the old one, Eu chamei isso o antigo Oh, yes, clamor da What was meia-noite. it? Sabbath, Isso era o Sabbath quê? versus Sunday Sunday. law. Sunday law, yeah. Sábado, That was the isso, test. decreto dominical. Tell me Esse era o what it teste. was trying to point you to or teach you. E diga-me aqui, isso queria Right era para te ensinar. This one Isso te here- apontava para quê? Esse aqui, Which one? I can't see. Yeah. This one here, Wait. esse aqui, this ECC, SIEC Means- significa what it's pointing us to. para onde isso está nos apontando. That's what you said. É isso que você disse. The midnight cry points us to good behavior. O clamor da meia-noite nos aponta para bom comportamento. Yes, that's what you said. É isso que Good, você disse. good. Let me add to your thought. Quero acrescentar. Good behavior, but also rectify our the way we see God and His Então, government. bom Don't translate comportamento that. e So, corrigir all a it's maneira teaching como us vemos is dois. good behavior. Então, isso Ok. nos ensina o quê? Bom Ok. comportamento. I don't mind you disagreeing with me, Não tem problema de você discordar. but before I said it doesn't teach you anything new about God. Mas eu disse antes que não te ensina nada novo. You can But we disagree. forgot. We didn't know debate. this. We didn't know. Yeah, okay. We didn't know. We didn't. We have a wrong view, and we have You a had a wrong view. wrong view of God Tem uma before visão 18 and I didn't. errada. Talvez você tinha uma versão errada sobre Deus We can't antes de use our 2018 e eu Personal não. view on A this. gente não pode usar a nossa visão pessoal I want sobre to isso. move on. Okay. Eu quero avançar. This bottom statement E essa declaração aqui is about the embaixo test. é sobre o teste. So these two things Então, essas duas are not the same at coisas the moment. não são as mesmas agora, no momento. The top one Esse em and the cima bottom, they're different. They're teaching different e things. o de baixo estão ensinando They're duas saying coisas different things. diferentes. Estão dizendo question coisas to you- diferentes. A minha pergunta para você, I know what the test is, eu sei qual o teste, Sunday law. decreto dominical. This doesn't tell me what the test is. This tells me what I need to behave like or what the direction to go in. E esse primeiro Go não to me this fala one qual here. o teste, mas como eu devo me comportar. Vamos olhar para esse aqui. O segundo. Tell me what the old test was trying to teach you. Diga-me o que era para No, nos the ensinar. old midnight cry, sorry. O What was the antigo old midnight cry trying to teach Clamor you? da meia-noite. O que deveria nos ensinar? Just like that, I will say faithfulness about the true Sabbath. Então, eu vou dizer ser fiel à verdade com So, respeito ao What sábado. you've said is Então, o que você disse foi this old model, que esse modelo all antigo, it can do, tudo que ele consegue all fazer, that you're required to do, tudo que você é requerido a is fazer, to get an
accurate watch conseguir and know when sunset relógio and sunset to preciso. sunset is. E saber que horas é o pôr do sol. Work out the finer points of cooking Você então vai ajustar os horários And worship. de and you'll quando pass. cozinhar e Nothing fazer else. culto. I don't view e it like that, but você passou o teste, nada mais. Eu não vejo assim. If we view the lesson Se a gente to be gained from this old model Se a gente olhar para a lição que tiramos desse antigo modelo, connected to the law, the em Sunday ligação law, ao lei, which means lei connected to the dominical, Sabbath law, ou seja, em ligação ao lei do the sábado, test, o teste, Sunday law, decreto dominical, what you're learning from that, o que você aprende dele, which you just said, é que você acabou de really dizer, clearly was the day. que claramente I'm going seria to learn about the sobre o day. dia. Eu vou aprender sobre o dia. the midst of the controversy. So that's why my answer was to remain faithful. Então, está no meio da controvérsia, por isso que eu respondi que Remain faithful to what? Regarding precisamos ser God's day. Fiéis a quê? So God, Fiéis Let me- ao God- respeito do dia. That's exactly what I just said here. O que acabei de dizer aqui, the way you exatamente. frame it, it's I know people don't like the way I frame Eu sei things. que as pessoas não gostam da maneira como eu I understand that. coloco as coisas, But eu entendo what you've isso. done is Mas o que você fez, identified the test. Good. você identificou o teste. And then you've said E logo você disse the issue is what you're meant to be doing que o assunto is o que understanding você era how to keep the day O que era para faithfully. fazer é como guardar o dia de maneira correta, fiel. If I go to the first one, Se eu for para o primeiro, that's what you're supposed to learn, EEC. é isso que você deveria What's the aprender. test? E esse Say é o equality. teste. Same thing. Mesma coisa. That's what you've just said. So the test is the same, Então, o teste and é what o you're supposed to mesmo. learn E o que você deveria aprender dele is, we'll call it treating people, we'll call it the golden rule. é tratar as pessoas, ou vamos chamar Great isso de test is regra áurea. EEC, O grande teste é and you IEC, need to learn that e você or deve pass. aprender isso. You need to pass it Você by precisa, doing the golden rule. você precisa passar por esse teste ao So you aplicar have your a in regra your mind you have de a ouro, model regra áurea. Então, na sua mente where there's você a tem um fundamental difference modelo between onde the new existe uma diferença fundamental entre o and the novo old. e o antigo. and if you all of you if you Se- listen to presentations Todas e todos vocês escutarem many of our representações antigas de várias What pessoas this que model that apresentavam Shemaine has given to us que esse modelo que Shimei nos deu is not her private interpretation, it's Não a é. common movement understanding. não é uma interpretação particular, é uma compreensão comum And- do movimento. The question was obviously asked and I'm trying to respond to it, E aí foi feita uma pergunta e eu estou aqui tentando responder. and what I want to say is E o que I eu quero disagree. dizer, o que eu quero dizer é que I eu disagree with discordo. this model Eu discordo desse modelo, based upon a number of things, baseado numa série and de what I want to coisas. say E o que eu quero dizer, when I say I disagree, quando eu digo que eu discordo, all of this, que tudo isso, I'm going to put me, vou dizer que I agree with this model. eu concordo com esse modelo. The great test is equality, and grande I'm supposed teste to é learn about the igualdade. golden rule. E eu deveria aprender essa regra áurea. Lei áurea. This second model, when it deals with the old midnight cry, Esse segundo modelo aqui, que trata do antigo great clamor da test, meia-noite, o grande I teste, agree is a Sunday law, concordo, que é so o I'll put decreto me, unical. Vou colocar eu aqui. and I don't agree that what we're supposed to learn is E- about the day in what any context you want to say it. E eu não concordo que você deveria aprender sobre o dia, não importa o I think what you're supposed contexto to que learn- você quiser colocar isso. Not Eu yet. acho que deveríamos, What you're supposed to learn você deveria aprender sobre is the same thing. IEC, igualdade, empatia e compaixão. Mesma coisa. To tell you that it's the same thing. Eu Okay, estou tentando if it's the dizer, same mesma thing, coisa. Then
what Shemaine said here, Então, se é a mesma coisa, então o que a She Shimei now disse disagrees aqui, with. agora discorda, because which is fine, e está tudo bem. but what I want to say is, O que eu quero dizer in the old model that we had, é que no modelo antigo que tivemos, the new midnight que cry tínhamos, que o clamor da teaches us meia-noite nothing new não nos ensina nada novo, that you didn't already know. nada que você não sabia já. What it did teach you O que sim te ensinou is that there has been é que houve a logistical, systematic change in what the test is. uma mudança logística e sistemática no que What we consiste o haven't done in this teste. study is say why. Why has there been a O que change? não fizemos nesse estudo é mostrar o porquê. Por que houve uma mudança? I began to explore that, Eu I think comecei a in explorar essa questão em abril, eu acho, when I was in Australia. quando eu estive na Austrália. And I'll probably give the wrong reference. E provavelmente vou dar aqui a referência I think it's the Advent errada. Review and Sabbath Herald. Eu acho que foi no Advent Review e I'm going to say Sabbath it's Herald. 1911. Eu vou dizer aqui remember the 1911. Não lembro do mês. That's obviously not an inspired reference, Não uma referência inspirada. but I began to explore that, and I know I haven't completed it. Eu comecei a explorar essa questão e não terminei. But several people, when I spoke about that, immediately latched on to the point I was making. E várias pessoas que, quando eu fiz esse ponto, So I'm not going to say why there's been a change começaram a between atacar esse ponto the day que eu estava fazendo. and equality Então não vou dizer as the por great que test. há uma mudança entre But the end dia e result, igualdade como grande what teste, it's supposed mas to o resultado produce final, o que deveria is isso exactly the produzir, same. é exatamente o mesmo. You go to slavery, Pode Sunday ir para law, or escravidão, what we call para gender decreto equality. dominical, ou igualdade de gênero. It always produces the same thing, Sempre produz a mesma coisa. EEC. Igualdade, empatia e And compaixão. if we IEC. think that there's some radical change that's happened, E se nós pensamos From que houve uma 2018 mudança onward, radical de 2018 em diante, I'll just say that I don't agree with that. eu vou dizer apenas que eu não concordo com isso. I don't want to pin people down and make them appear bad or in any way. Quero aqui expor pessoas ou para que se sinta mal ou algo do tipo. But I use people's comments as examples. Mas eu vou usar uso os comentários das pessoas como exemplos. A moment ago, Algum Shemaine said, pouco tempo atrás, Shimon disse, it taught us this new version of God. isso nos ensinou essa nova versão de And the Deus. question you have to ask yourself, E a pergunta que você precisa se is that a perguntar, movement position será que isso é uma posição do or your movimento individual ou position? uma posição individual? Maybe it radically changed the way that you saw God. De repente isso mudou de forma radical a maneira como você via Deus. Maybe you had a really bad image of God before and it helped you to come to terms with things. Talvez você tinha uma imagem muito ruim de Deus antes e isso te ajudou a encontrar But I paz. think Eu the penso old God, que o is the antigo same as the Deus new. é o mesmo como o novo. this God wasn't any different. E esse Deus não era nada diferente. There are people that struggled Há pessoas que with lutaram their com views isso, of that old com God, as suas visões sobre esse antigo Deus, and therefore have come into a place e logo chegaram a um ponto where they think there's been some revolutionary or Onde- fundamental change in our message. pensam que houve uma mudança radical, revolucionária na I mensagem. just don't see it that way. Eu só não vejo isso dessa We forma. can agree to disagree, that's fine. Podemos concordar em discordar. But the reason Tudo why bem. I've spoken forthrightly on this issue E a pessoa, a razão por que is eu because I wanted to do justice to the question. estou falando aqui de forma mais ampla sobre isso é porque eu queria ser justo com a About how pergunta we view things now sobre a maneira como nós And how vemos we- as coisas agora used to view them. e como nós víamos elas antigamente. So
Tamina had her. Então, Tamina Hand up. tinha a sua mão levantada. Ouais. Okay, I had it totally wrong. Donc c'est August 2nd, 1892, page 48369. Então, Paragraph a 69. referência é ARSH, 2 de agosto de 1892. I knew that. Sabia. I'm not going to give the page Não vou dar aqui a página, because if you're going to go back to it now, porque se você quiser abrir esse I texto prefer agora, to go back to the beginning of the section. eu preferia que você voltasse para o começo desse parágrafo. Tell me the page. Qual página? Yeah, but 483 is what I quoted from. Eu citei 483. And I think E eu acho, if you go back to the beginning, se você voltar para o because início, someone pointed this out in Wales last week, porque semana passada em Wales alguém there are fez much esse more ponto, fundamental and important issues that Jones is dealing with at the beginning. tem muito mais pontos importantes e cruciais que Jones está abordando no começo dessa passagem. The whole article is replete, which means full, of really valuable truth. O artigo inteiro está repleto de my opinion. verdades valiosas, na minha So opinião. I just want to answer a couple more questions, or partly. Então quero responder mais algumas perguntas, pelo menos parcialmente. Ecclesiastes 3, verses 1 to 8. Eclesiastes 3, Is it 1 a correct to 8. think Será correto that this passage is written in the context of the great controversy? que essa passagem é escrita no contexto do grande conflito? Simple answer is yes. A resposta simples, sim. As long as time remains, the tension between good and evil will remain. Enquanto houver As long as essa time remains, the tension between good and evil will remain. enquanto existir tempo, haverá uma tensão entre o bom I e agree o with mal. that. Concordo com isso. But I think the tension actually goes beyond time into eternity. Mas eu acho que essa tensão ela ultrapassará o tempo e vai I don't see most of us até agree a on several things when we eternidade. get to heaven. Eu não vejo como a gente vai concordar sobre muitas coisas I mean, uma we vez might que not want to call chegamos it good and evil, ao céu. E talvez a but gente não queira there's chamar just isso de strong bom e words of mal, other emotions. mas são apenas palavras fortes para outras emoções. Depending on where one is in the delineation of things, Então, dependendo de onde você se encontrar na delineação das coisas, that simply means where you are on a line, which dispensation you're in. significa onde você se encontrar numa linha, There em is a qual response dispensação, associated with it. há uma resposta associada a I'd say isso. yes. Eu digo que sim. Diria In que the sim. scattering, No espalhamento, God's people are required to hate the thing that has caused the scattering. o povo de Deus é requerido odiar aquilo que causou The o transgression espalhamento. of God's people, A or the attack transgressão upon God's people. do povo de Deus, o ataque contra o So povo de Deus. the questioner said, Então, a pessoa que pergunta diz, God's people are required to hate. o povo de Deus está requerido de odiar. Over lunch Durante o or almoço during the break, ou durante o intervalo, several people were talking about this subject, várias pessoas estavam conversando sobre esse assunto and I think some of the comments that were made were e alguns dos comentários feitos enlightening to some people, eram- or at least changed their views. esclarecedores para algumas pessoas, ou pelo menos Does anybody here want to mudaram as comment suas on this visões. idea that we are required to hate? Alguém gostaria de comentar sobre o que está sendo dito aqui, que nós somos Because it requeridos was a a odiar, concept or a question that I asked in the previous presentation. porque foi um conceito, uma pergunta que eu fiz na apresentação anterior. They don't have to have sat around our table. Maybe other people spoke. Não precisa ser pessoas que estavam na nossa mesa, pode ser outras pessoas também. Did you go, Natasha, or not? Natasha? Yeah, Natasha's going to volunteer. Thank you.
as they're working out the logistics, the question that I'm asking Natasha Então, enquanto resolvem as questões técnicas, a is based pergunta que upon eu one quero question that I estou received. fazendo a Natasha se baseia Highlighting na one pergunta issue que eu recebi. Estamos ressaltando um We are ponto, required to do things. ponto que nós somos requeridos a fazer coisas. Hate. Odiar. And so Natasha's going to give her perspective on this idea. E Natasha vai comentar sobre isso, vai dar a sua perspectiva. So, in the discussion we have together, Na discussão que nós tivemos, Le but était de comprendre est-ce qu'on avait reçu des directives pour aimer. so the question was, are we receive instruction to love? então a pergunta era se nós recebemos uma instrução a amar. And the answer is no, because God didn't ask us to love. E a resposta seria não, porque Deus não nos pediu a amar. And as He didn't ask us to love because it's natural to love, E assim como Ele não nos pede a amar, porque é natural so amar, we didn't receive any instruction to hate someone. assim tampouco recebemos instrução de odiar alguém. So for me, it's become more clearer Então, para mim, se tornou mais claro. La question qui était posée, est-ce qu'il y a eu des directives pour haïr? it's become more clearer for me to understand the question you asked, if there are any instruction for us to hate. Então, para mim, se tornou mais Thank you. claro, né, de entender essa Before pergunta Curtis gives it, com respeito das instruções de I odiar. want to speak about it's the same subject but in a related way. Antes do Curtis responder, eu quero comentar sobre o mesmo. After the sin that was assunto. committed in Eden, Depois do pecado What cometido no happens? Éden, o que acontece? it says it in a roundabout way. Ellen White speaks about it. Adventists believe it. Ellen White fala sobre isso de uma forma e os adventistas acreditam isso, There is a curse que é uma maldição. that's put over creation. Uma maldição que está posta sobre a criação. And because Eve is the one that sinned first, E já que Eva foi a primeira a pecar, she was punished. ela foi punida. And we all know what punishment was. E todos sabemos que qual almost a punição Prophetic. quase soa profético. But we have learned Mas nós aprendemos that it's not an inevitable statement, que não é uma declaração it's just an inevitável, observation é apenas uma observação of what will happen sobre o que acontecerá people quando pessoas separate themselves from God. se separam de Deus. And it gives it in a specific context in the relationship between between spouses. E aqui está sendo dado um contexto específico num relacionamento entre But it's cônjuges. not an inevitable punishment or curse that's placed upon her. That's the Mas point não we've all uma learned. punição, uma maldição inevitável que está sendo colocada sobre ela. É isso que precisamos Curtis. aprender. Curtis. You and Natasha have summed up what I wanted to say. Você e Natasha resumiram o que eu queria dizer. In that, if I say the emotions of love and hate Então, se eu digo que as emoções de amor e are ódio descriptions of how humanity reacts to conditions. são descrições de como a humanidade reage a certas condições. Today, Hoje, thank you. obrigado, We like things and we dislike things. nós gostamos e desgostamos certas Do coisas. you believe when you get to heaven that you're going to like everything? Você acredita que chegando ao céu você amará tudo, gostará de tudo? So Shemaine said, in our naivety, yes. Então, Shimon diz, So you na don't nossa like a certain ingenuidade, food here? sim. Então, se você não gostar de certa comida aqui, Will your taste buds change or will you be forced to eat things you don't like?
Será que suas papilas gustatórias mudarão? Ou So you você can see gos- that there will be things you like and dislike about heaven. Então você vê que há coisas que você vai gostar e não gostar And no céu. like and dislike E gostar e não gostar in Ecclesiastes, em Eclesiastes it's not, those words aren't used. não, What words are used? não estão Love and hate. não estão usando essas palavras, são They're outras just palavras. facets of the same emotion. Amor e ódio, não? São facetas So- dessa mesma emoção. When you love and hate, Então, quando você ama e odeia, you don't have to manipulate the information não precisa manipular a because then it can go informação, to good porque logo você pode avançar para bom and evil. e mal. So when we start thinking about heaven and earth, Então, quando nós pensamos And we sobre see how céu we- e terra, can understand these emotional responses, e você vê como nós podemos entender essas respostas emocionais, we have to be careful how we attach morality to those concepts or those precisamos ter emotions. cuidado de quanto a gente adere moralidade a esses conceitos. Because if we start thinking that hating is bad Porque se a gente começar a pensar que odiar é ruim and loving is good, e amar é bom, which is how most people think it, que muita gente pensa assim, how can God instruct you to do bad things? como é que Deus pode te instruir a fazer coisas ruins? God can't do that. Deus não pode fazer isso. And as Natasha said, E como Natasha disse, if you get to the place where you understand se você chega ao ponto de entender that you're not instructed to hate, que você não é instruído a odiar, that means you cannot be instructed to love. significa que você tampouco pode ser instruído Yet you'll tell me. a amar. There's Mas past você the me verse that diz says we're supposed to love. que há New commandment I give you. que é aquele versículo, aquele Love novo one another. mandamento que nos diz que a gente deve And amar. what's so wrong about all of that? E o que está tão errado com tudo isso? That it was a lie. Que isso foi uma mentira. Because it's not a new commandment. Porque não é um novo mandamento. God, Jesus, trying to remind people Deus, Jesus, está apenas querendo lembrar as That the great pessoas test que o grande teste is the golden rule. é a regra Isn't it? You had a question? áurea. A And we'll regra probably close dourada. with this because I think we're running over time. E a gente vai encerrar aqui porque a gente está passando do tempo. Última pergunta. So in my idea, when we will be in heaven, we will love everything because everything is perfect. Então, a minha ideia é que uma vez que a gente estiver no céu, a gente vai amar tudo porque tudo lá é perfeito. So why we think about hate things that we will not love in heaven? Então, por que a gente está falando de coisas que a gente vai odiar? So that means quando that I have a coisas que a gente não gosta, understanding quando a gente about chega heaven. no céu. Significa que a gente tem The conceito question is, you errado have a- sobre o céu? Qual a sua pergunta? If your question is, do you have a wrong understanding of heaven? Se a sua pergunta é se você tem um conceito errado Yes. sobre o céu? Sim. Isso. Oui, mais t'as parlé en français là. Ma question c'est En anglais. comment est-ce que Because you have preferences. É porque você tem preferências. And if you don't get what you prefer in heaven, Se você não receber aquilo que você dislike prefere no céu, você não vai gostar. dislike E is a soft version of hate.
Gosto é uma The versão same leve de emotion. odiar. Ódio. É By the a way, mesma emoção. I don't know what people's concept of heaven is, É, a propósito, eu não sei qual é o conceito But- do céu que as pessoas I têm, spent 2 days here mas eu passei aqui 2 dias. and I haven't had any bad experiences. Eu não tive nenhuma experiência ruim, So I can't imagine heaven being better than this weekend. então não consigo imaginar o céu ser mais lindo que Last esse final de weekend, semana e final de semana weekend passado before. e o final de semana anterior. I don't know what your experience has been just today here. Eu não sei como foi a sua experiência hoje aqui. If you had bad food, Se você teve comida fight with ruim, somebody, e você brigou com alguém, you're stressed, discutiu, You may have some- estressado, you may have some illness. estressado. understand Talvez você esteja doente ou we'll get tenha new alguma... bodies. Sim, So all então of that você goes away. receberá novos corpos, isso tudo But vai to me, heaven embora. isn't about bodies, it's about relationships. Mas para mim o céu não é sobre corpos, é sobre relacionamentos. And I haven't had a bad one E eu today. não tive nenhum So I mau can't imagine relacionamento heaven hoje. being any better than this. Aqui hoje. Então não consigo imaginar melhor que But isso, most people do. mas a maioria das pessoas acha que sim. And it's often because they have a bad relationship here. E muitas vezes é porque tem maus All you need to do is know how to relacionamentos manage aqui. relationships. A única coisa que você precisa fazer Then é you can have gerenciar what seus Ellen White says, heaven on earth. relacionamentos. E você poderá ter aquilo que Ellen White chama de o I don't know if céu that da answers your terra. question. Não sei se isso responde a tua pergunta. Heaven won't be some perfect place that's fundamentally different to this place. O céu não será um lugar perfeito que será fundamentalmente Most human diferente beings do today are lugar on aqui. autopilot. A maioria das pessoas hoje está no autopiloto. They're not controlled by demons. Não são controlados por The demônios. demonic work was done centuries ago. O trabalho de demônios foi feito séculos And we're atrás. self-functioning. E nós estamos em closing, autofuncionamento. Is the Encerrando. defense mechanism inbuilt in us or is it something we cultivate? O mecanismo de defesa é algo inato ou algo que a gente cultiva? It's definitely inbuilt. Certamente é algo It's que está innate dentro in our de nós, é construction, our inato, creation. está dentro da nossa construção, nossa criação. Can you cultivate it, or what I would call weaponize it, Você pode cultivar ou fazer For disso sure. uma arma? we Sim, would probably certamente. call it in our context domestic abuse. Em nosso contexto, a gente poderia chamar isso de abuso doméstico. It's not the only abuse, but I've just used it because Não we a talk única about that forma a de lot. abuso, mas é o que nós falamos That is bastante. cultivated, Isso é, sim, cultivado. but these defense mechanisms, Mas os mecanismos de defesa, which are equally attack mechanisms, by the que way, são mecanismos de ataque na mesma medida, sure they can be cultivated or weaponized. sim, certamente podem ser cultivados ou se tornar That's what arma. makes our lives miserable here. É isso que torna nossas vidas miseráveis aqui. And I'm supposed to finish now. E agora eu devo Let's close with encerrar. prayer. Vamos terminar com oração. Dear Lord, I want to thank you Querido Senhor, quero te for a agradecer taste of heaven, por gosto de céu, not just through these 2 presentations with people online, não apenas por causa dessas 2 apresentações com pessoas not only online, through this day with this family that I am with, não apenas por causa desse dia, dessa família com que eu me but encontro, through all the personal interactions, mas por causa das interações pessoais todas. all the protection that you have afforded me. A proteção que o Senhor me concedeu. If I didn't know better, Se eu não soubesse melhor, this would be heaven. isso aqui seria I céu. thank you that despite the beauties of this weekend's experience, E agradeço que, heaven will be além different. dessas belezas no esse enemy. final de semana, o céu Will será be no diferente. Physical Não signs of sin, haverá inimigo, tampouco and sinais with físicos people do of pecado, equal minds e com pessoas com a who mesma desire mente, to serve one another, desejando de servir live uns the aos golden rule. outros para viver a
regra áurea. I and all of us look forward Eu e todas nós to heaven. nos In the queremos meantime, ter continue o to guide, céu protect and shield us e até lá nos guie, nos and proteja help us to be continual learners. e nos ajude a aprender constantemente. Amém. Amém.